E aí, amigos, amigas, agora a habilidade 26 da competência 8, o uso social das variedades linguísticas. Nós temos aqui a questão da variedade social, da variedade regional e o uso dessas variedades no dia a dia, ok? Então, é uma questão normalmente tranquila. Nós observamos nos últimos Enems a referência ao maranhês, ao amazonês. É sempre bom estar atento às variedades linguísticas do que compõe a língua portuguesa do Brasil, ok? Porque elas vão aparecer para vocês na prova. Agora, o uso social das variedades linguísticas regionais sociais, questão corrigida e analisada para vocês se prepararem, para vocês se qualificarem e ficarem mais tranquilos, ok? Vamos lá então. Vamos lá, a correção e análise de uma questão do Enem 2023, da habilidade 26. A habilidade 26 trata do uso social das variedades linguísticas. Vamos lá, a leitura do texto. De quem é esta língua? Uma pequena editora brasileira, a Urutau, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta para a Tua Terra. O livro denuncia as diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Alguns dos poetas brasileiros antologiados queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente. Aqui em Portugal eles dizem que o nosso português é errado, que nós não falamos português. Escreve a poetisa paulista Maria Júlia Pinheiro, para concluir. Se a sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo, ela é uma das mais violentas. Um texto do jornal O Globo, disponível no portal O Globo. Tranquilos? Então, lido o texto, vamos ao enunciado, é um artigo de opinião, fragmento de um artigo de opinião. O texto de Água Lusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve à dificuldade de consolidação da literatura brasileira em outros países, aos diferentes graus de instrução formal entre os falantes de língua portuguesa, à existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos creem ser a falada em Portugal, ao intercâmbio cultural que ocorre entre os povos de diferentes países de língua portuguesa e à distância territorial entre os falantes do português que vivem em Portugal e no Brasil. Então nós temos aqui uma questão sobre o uso social da língua, o uso da língua portuguesa do Brasil por brasileiros em Portugal. Em Portugal, a língua portuguesa do Brasil trata-se de uma variedade linguística, uma variedade social da língua. Não é a língua padrão, está distante disso da língua portuguesa de Portugal, e há um preconceito muito grande em relação a ela. Lido o texto e o enunciado, vamos lá, a alternativa correta. O texto de Água Lusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Ponto. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve à existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos creem ser a falada em Portugal. Portanto, preconceito com a língua portuguesa. A língua portuguesa do Brasil, a variedade usada pelos brasileiros em Portugal. São corretas as letras A dificuldade de consolidação da literatura brasileira em outros países, isso não existe, Machado de Assis é conceituado no mundo todo, por exemplo, aos diferentes graus de instrução formal entre os falantes da língua portuguesa, óbvio que não, porque nós temos inúmeros brasileiros com formalidade, com instrução formal em Portugal. Letra D, ao intercâmbio cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países da língua portuguesa, pelo contrário, não há um intercâmbio, há uma barreira. E letra E, a distância territorial dos falantes portugueses que vivem em Portugal e no Brasil. Não, porque nós estamos falando do português falado pelos brasileiros em Portugal, portanto, no mesmo território. Então, nós temos aqui uma questão referente ao uso social da língua e ao uso social de uma variedade da língua portuguesa do Brasil, a língua portuguesa do Brasil, pelos brasileiros em Portugal, ok? Atentos, as questões são tranquilas, não são complicadas, são fáceis. Resolvam outras questões de outros Enems, porque assim você vai se preparar de forma adequada. Ótima semana, ótimos estudos, um abraço do professor Simba.